Como o caçador mais fraco do mundo, o Sun Jinwoo em Solo Leveling sempre se encontra à beira da morte nas mãos de monstros poderosos conhecidos como bestas mágicas. O surgimento dessas bestas no mundo todo foi um grande ponto de virada para a humanidade, e por causa disso, toda a dinâmica da sociedade foi forçada a mudar para aceitar o novo normal de poderes mágicos, monstros e caçadores. E aí gente, beleza? Eu sou o Fabrício, trazendo um vídeo das top 10 bestas mágicas de Solo Leveling. Então se liga, conforme o anime foi avançando e o Sun Jinwoo foi se tornando mais forte, ele se depara com bestas mágicas cada vez mais poderosas, onde muitas dessas bestas ele subjuga e coloca no seu exército das sombras. Alguns dos soldados da sombra mais fortes do Jinwoo, como o Igris e o Iron, eles não começaram com umas mais poderosas bestas mágicas, mas em vez disso, eles cresceram em força e subiram de nível ao longo do tempo junto com o Jinwoo. A maioria das bestas mágicas mais poderosas, elas surgiram como ameaças invencíveis. Vamos pro ranking, deixa o like e se inscreve no canal. Em décimo, Mythos. Foi um dos necromantes mais habilidosos do Jinwoo. O Mythos era o chefe da 75º andar do Castelo Demoníaco e o chefe final antes do Jinwoo enfrentar o próprio Rei Demônio. O Mythos era absurdamente poderoso e tinha controle sobre centenas de lacaios mortos-vivos, a mais do que até mesmo o Jinwoo podia controlar naquele ponto da história. Só que infelizmente para o Mythos, ele não teve muita chance contra o Jinwoo, que já era um caçador Rank S naquela época. Ainda assim, a luta valeu a pena porque o Jinwoo ganhou 2 níveis a mais só matando ele. E mesmo que o Mythos fosse absurdamente poderoso na época, ainda tinha muitos outros bestas mágicas de força ainda maior conforme o mangá foi avançando. Em nono lugar, Gigante de Terra. O Gigante da Terra era uma besta mágica que o Jinwoo só teve uma breve amostra, mas ele não lutou contra o gigante. Em vez disso, o Gigante de Terra foi derrubado pela Guilda dos Caçadores, quando o Jinwoo acompanhou eles como um membro da sua equipe de mineração, e foi só com uma olhada rápida no Gigante da Terra que o Jinwoo foi capaz de dizer que ele era definitivamente mais poderoso que o Mythos, com quem ele já tinha lutado recentemente. E ainda que ele sentisse que podia derrotar o gigante sozinho naquele momento, ele não queria desistir da sua identidade como o novo caçador Rank S do país na época, considerando que a Guilda dos Caçadores tinha 2 Rank S, a Shari e o Choi Jonji, para derrotar o gigante. E não é surpresa que uma besta mágica tão poderosa tinha sido derrotada tão depressa por esses dois. Em oitavo lugar, Kar-Galgan foi o mago mais forte que o Jinwoo já lutou. Os orcs superiores eram um grupo de inimigos assustadores quando o Jinwoo enfrentou eles pela primeira vez, e foi isso que tornou o líder deles, o Kar-Galgan, ainda mais assustador. O Kar-Galgan era o mais poderoso dos orcs superiores de longe, um fato que só foi reforçado pela sua habilidade mágica anormal. Ele teve acesso a vários feitiços que tornou a luta contra o Jinwoo mais difícil, porque o Jinwoo também teve que lidar com os soldados orcs sob o comando do Kar-Galgan. Só depois de ser transformado em um soldado das sombras, o Kar-Galgan foi renomeado para Tusk, e desde então ele se tornou um dos membros mais fortes do exército do Monarca das Sombras, e o mago mais forte do exército de longe. Em sétimo lugar, o Rei Formiga se tornou um dos soldados das sombras mais leais do Jinwoo. Antes de ser chamado de Beru, um dos melhores soldados das sombras do Jinwoo, o Rei Formiga, era o líder das formigas do portal Rank S da ilha de Jeju. Ele era tão poderoso que simplesmente matou o caçador de nível mais alto do Japão, o futuro caçador de nível nacional Goto. O Rei Formiga foi o primeiro monstro que o Sun Jinwoo encontrou que estava em um nível alto o suficiente para se comunicar por meio da linguagem. Talvez seja por essa única razão que o Beru se apegou mais ao Jinwoo do que a qualquer outro soldado das sombras, e atualmente ele está em terceiro no comando, só abaixo do Bellion. Em sexto lugar, Grokter era poderoso, mas idiota. O Grokter era o líder de um grupo de orcs que surgiu de um portal na escola da Gina, a irmã mais nova do Jinwoo. O Grokter era forte o suficiente para derrotar 3 dos soldados orcs superiores das sombras do Jinwoo simultaneamente, todos eles pelo menos Rank A. Só que infelizmente para o Grokter, quando eles lutaram, o Jinwoo já estava muito além do nível de um Rank S regular e foi capaz de matar facilmente o Senhor da Guerra Orc como resultado, e também não ajudou muito pro lado dele, no caso o Grokter ter atacado e quase matado a irmã mais nova do Jinwoo pouco antes. Em quinto lugar, os Gigantes.
Em termos de inimigos básicos que não eram monstros chefes, os gigantes do portal Rank S de Tóquio eram alguma das bestas mágicas mais fortes mostradas em Solo Leveling. Como eles eram servos do monarca do início, os gigantes estavam cada um além do nível do caçador S Rank médio. Até mesmo o Liu, um caçador de nível nacional e o caçador mais forte da China, comentou que era difícil para ele matar um dos gigantes quando ele estava lutando na água. E mesmo assim, o Liu teve um nível de dificuldade significativa bem maior em matar eles na terra. O fato de que os gigantes podiam dar muito trabalho para um caçador de nível nacional prova o quão fortes eles são. Em quarto lugar, o gigante supermassivo. Como chefe dos gigantes e servo do monarca do início, Legia, o gigante supermassivo, como o Jinwoo se refere a ele, foi facilmente uma das bestas mágicas mais poderosas que o Jinwoo já teve que enfrentar. Ele foi capaz de derrotar o Tusk e o Jima. E apesar do tamanho dele, ele foi rápido o suficiente para desaparecer em pouco tempo da vista do Jinwoo. O chefe dos gigantes também era consideravelmente maior do que todos os outros gigantes, que já eram mais altos do que os prédios. Mas o verdadeiro poder do gigante supermassivo foi mostrado a partir do momento em que ele surgiu do portal de Tóquio. Para ter ideia, o caçador Rank S Yuri, que era considerado o criador de barreiras mais fortes do mundo, colocou uma barreira no portal para impedir os monstros de atravessassem ele. Só que de uma só vez, o gigante supermassivo destruiu simplesmente a barreira do Yuri, o que permitiu que os outros gigantes passassem pelo portal e invadissem a cidade. Em terceiro lugar, Kamisha, que quase destruiu a humanidade sozinha. Kamisha foi considerada a maior calamidade da humanidade e por um bom motivo. Ele foi o chefe do primeiro portal Rank S que já se abriu no mundo e matou centenas de caçadores Rank S antes de finalmente encontrar sua derrota nas mãos dos 5 caçadores de nível nacional. E com isso veio as recompensas. Uma das presas do Kamisha criou uma adaga chamada Ira de Kamisha, que era mais poderosa do que qualquer outra arma que o Jinwoo tinha no arsenal dele, dando para ele uma força impressionante de mais 1500 quando ele usava ela. E depois que o Kamisha morreu, ele também deixou para trás uma habilidade mágica chamada Dragon Fear, que é uma habilidade que leva qualquer um mais fraco do que o usuário a um estado paralisante de pânico, tornando essa pessoa completamente impotente. Em segundo lugar, os dragões do Monarca. Como o mais poderoso dos monarcas, além do Jinwoo, o Antares está no controle de alguma das bestas mágicas mais poderosas de Solo Leveling. Por exemplo, o Kamishi era um dos seus vários dragões, e olha que foi falado que o Kamishi quase destruiu a humanidade sozinho. E ainda mesmo sem o Kamishi nas tropas dele, o Monarca da Destruição ainda tinha poder sobre vários dragões, cada um com um poder pelo menos comparável ao do Kamishi ou superior. Só que antes dos monarcas chegassem pelos portais, o Jinwoo previu que o Monarca da Destruição tinha muitos soldados que eram ainda mais fortes que o Kamishi. E se pelo menos um deles fosse mais forte que o Kamishi, isso ia dar uma confusão, porque ia tornar facilmente os monstros mais devastadores que o mundo já viu. Em primeiro lugar, o Arquiteto é o teste final do Sun Jinwoo. O Arquiteto é um mago humanoide que veio ao encontro do Ashborn para oferecer seus serviços de encontrar uma embarcação humana adequada para assumir o poder do Monarca das Sombras. Em troca, ele recebeu um corpo imortal do Monarca das Sombras. O Arquiteto não era só inteligente o suficiente para criar o sistema, ele também era o mais poderoso das bestas mágicas que o Jinwoo teve que enfrentar, quase matando ele várias vezes. E só depois de matar o Arquiteto, o Sun Jinwoo ascendeu ao nível dos monarcas, garantindo que nenhuma besta mágica anormal ia ser um desafio para ele novamente. Beleza, gente? O que vocês acharam desse top 10? Ficou alguém de fora que eu esqueci? Ou são esses daqui que são os top 10 e beleza? Mas só para não perder o costume, deixa aí sua lista nos comentários que eu vou estar dando uma olhada aí, beleza? Se inscreve no canal para ajudar o nosso canal a trazer mais vídeo pra cá de Solo Leveling. E se caso esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, que ajuda demais. E gente, brigadão de verdade pra quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!